a influência que a filosofia tem gerado no meio teológico e, consequentemente, a relativização da palavra de Deus. Então nós temos que crer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, segundo os liberais, teólogos liberais, eles falam que a Bíblia contém a palavra de Deus. Quando se relativiza a palavra de Deus, as dúvidas, os questionamentos vão entrando e a fé decai. Então nós vamos ler aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que a advertência que o apóstolo Paulo faz à igreja de Colossos. Ele fala assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Essa palavra rudimento, poucos entendem o que quer dizer. No original, estoiqueia, um dos sentidos é demônios. Confirma o que João fala. Porque o mundo jaz no maligno. Tudo que estiver fora de Cristo está, espiritualmente falando, está sob a influência desses rudimentos, desses espíritos demoníacos. Então, enredar a filosofia. A filosofia, então, houve um filósofo, né? Karl Popper, ele fala essas palavras, que jamais, ou ele diz assim, jamais se chegará à verdade. Porque a filosofia, ela sempre está perguntando. A filosofia não responde, ela indaga. Ora, isso é frontalmente contra o que nós temos do próprio Senhor Jesus, que ele se identificou como a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os filósofos dizem que a filosofia não responde, ela indaga. A propósito, segundo se sabe, segundo se prega, o berço da filosofia é a Grécia, foi a Grécia. Mas para nós que temos a palavra de Deus como Jesus ensina, em João 10,35, Jesus fala estas palavras: porque as Escrituras não podem errar, as Escrituras não podem falhar. Quais as Escrituras? Os livros históricos? Pode haver discrepância de Reis, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, algumas discrepâncias com relação a números. Mas quais Escrituras que Jesus diz que são a palavra de Deus e não podem errar? Aos dois a caminho de Emaús, aos dois discípulos. O que vocês estão conversando? Sobre os últimos acontecimentos. Jesus falou quais? Jesus, Nazareno, varão, profeta, poderoso Senhor, e nós que achávamos que ele fosse o Messias, foi crucificado. Se bem que algumas mulheres disseram que ele ressuscitou. Aí Jesus fala assim: ó nécios e tardos de coração para compreender as Escrituras. E ele começa então com a lei e
e os profetas. E na hora da ascensão, ele fala a lei, a Torá, os salmos e os profetas. Esses são inerrantes, não há erro. Jesus considerou, e os nossos teólogos, influenciados pela filosofia ou pelo saber humano, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 6, veja 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo fala assim: e tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis, profanos e as contradições do saber, ou ciência, como falsamente lhe chamam. Advertência: pois alguns, professando esse falso saber humano, e nós vamos ver as teorias que anulam a palavra de Deus, teorias e não leis, e não observação, ou observações. Elas anulam a palavra. Então esse falso saber humano, e muitos, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, nós falamos, segundo se sabe, o berço da filosofia é a Grécia. Mas será que foi lá mesmo que surgiu a filosofia? Ou foi no Jardim do Éden? E a origem dessa filosofia? E na sua grande... Há filósofos cristãos, alguns até aceitam a literalidade, mas são poucos. Mas ainda assim se deixam influenciar até por Agostinho, que tem coisas boas. Mas Agostinho aceitava purgatório. Agostinho aceitava o dogma da Imaculada Conceição, que não é dele, é de 1858, mas cria que Maria nasceu imaculada, viveu imaculada e morreu imaculada, portanto não teve outros filhos. Contra a evidência daquilo que está escrito. Será que nós precisamos de filosofia para entender a palavra de Deus? Precisamos de uma falsa ciência para anular a palavra de Deus? Então, onde nasceu a filosofia? Uma vez que a filosofia não responde, ela indaga, ela pergunta. Onde nasceu? No Éden. Quando Satanás fala para Eva, foi assim que Deus disse. Pronto. Aí ele introduz todo um conceito de que Deus é egoísta, que ele não quer concorrente. A mentira logo a seguir. E outra coisa, vocês não vão morrer coisa nenhuma. Porque ele sabe que no dia em que vocês comerem, comprarem essa ideia de que vocês podem ser deuses, ele não quer isso. Ele não quer concorrente. Pronto. Aí Eva caiu. Adão, a ideia é boa, a coisa é boa. Muito bem. E ali aconteceu, quando eles comem, eles compram essa ideia e têm esse desejo, estão se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a rejeição à árvore da vida. Imediatamente morreram espiritualmente. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A glória de Deus saiu
Eles não se viam nus porque eles tinham a glória de Deus. A glória sai e se vêem nus. Aí conhece a história. Figueira, roupas e folhas de figueira, e Deus depois precisa sacrificar animal para fazer a cobertura da nudez. Muito bom. Nós vamos falar um pouco agora sobre... Então o berço da filosofia não é a Grécia, o berço da filosofia é o Jardim do Éden. A teologia liberal e o contexto filosófico. Como é que Darwin chegou à evolução biológica? Tem todo um histórico antecedente. Começa, na realidade, essa indagação começa no século XVII, com René Descartes, aquele que disse: eu penso, logo existo. Então, o que a razão pode explicar, se a razão não puder explicar, nós não aceitamos. Então, os milagres começaram a ser também. Então, o encadeamento epistemológico ou o encadeamento filosófico, ele começa ali. Na realidade, ele começa, o Dr. Francis Schaeffer ele fala que começa com o Renascimento. Aí vem René Descartes no século XVII, com o racionalismo. O iluminismo no século XVIII, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, a incredulidade, ou não se aceita então o relato dos milagres. Então, antes do Darwin, houve teólogos filosóficos que bebiam nesse ambiente da filosofia e começam a se afastar, sofrendo essa influência dessa filosofia. E vãs sutilezas. O que é vã sutileza? Esperteza, ocas, vãs, vazias, aparência de verdade, mas é uma mentira. É isso que Paulo está falando aqui aos Colossenses. Filosofia e vãs sutilezas, sob a influência dos rudimentos deste mundo e não de Cristo. Esse rudimento nós já falamos, isto aí pode ser astro, relacionado com o zodíaco, pode ser demônios, podem ser demônios. Então, racionalismo, iluminismo, os teólogos filosóficos. Então, e vem a evolução biológica. Então, o Darwin, ele tinha um cabedal filosófico que antecedeu. E depois, quando nós formos estudar a evolução biológica e todas as consequências, nós vamos ver que a evolução biológica, que até Darwin, ela estava nos domínios da filosofia, de onde não deveria ter saído, e ela toma uma roupagem científica a partir da publicação da Origem das Espécies. Então, os nossos teólogos alemães da alta crítica, ali por volta de 1880, por aí, eles começam então partindo da premissa de que Darwin tivesse demonstrado que a evolução seria um fato. Eles creram que o Darwin teria demonstrado, e eles não tinham embasamento científico, então mudaram a exegética, a hermenêutica, começaram a interpretar a Bíblia, a partir daquele conhecimento científico. E de ciência real não é. A evolução biológica não passa no teste, nós vamos ver. A evolução biológica não passa no teste da metodologia científica. Bem, então ela saiu, a evolução biológica sai
Mas antes do Darwin, o Darwin, além de ter bebido nas fontes filosóficas, ele também recebeu uma influência do uniformitarianismo. O que é isso? James Hutton, aquela geologia primitiva, ele vendo a ação das ondas nas rochas, ele achava então que as transformações na crosta terrestre elas seriam uniformes, lentas, não se aceitava. James Hutton e depois seus discípulos Charles Lyell, eles não aceitavam o relato bíblico da catástrofe. Aí então, quando vem o Darwin a bordo do Beagle e anda aqui pelas Ilhas Galápagos, no hemisfério sul, e apresenta a origem, publica a origem das espécies, os nossos, 30, 40 anos depois, em 1859, os nossos teólogos da alta crítica alemã criaram uma outra hermenêutica. Então, se a Terra tem milhões de anos, como dizia a geologia uniformitarista, então a Bíblia não, Deus não pode ter criado o mundo em 6 dias. Veja que Jesus aceitou o relato da criação. A Terra tem milhões de anos. Jesus chama em Lucas, não é? Jesus chama Abel. Veja o que ele diz. 11:50 de Lucas. Jesus fala assim, para que versículo 49. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes-ei profetas e apóstolos, e a alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que desta geração, aquela que ouvia dos lábios de Jesus, para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Então Jesus devia estar com a cronologia dele totalmente errônea. Ele coloca Abel como um profeta na fundação do mundo. Mas a Terra não tem milhões de anos. Nós estamos vivendo hoje os dias em que os nossos teólogos creem nessa falsa ciência e descaracterizam ou descreem da palavra do Senhor Jesus. Esses nossos teólogos estão falando, consideremos que Moisés escreveu o Pentateuco. Jesus fala que escreveu. Se vós não credes, ele falando para os fariseus e sacerdotes, se vós não credes em Moisés e nos seus escritos, como crereis em mim? Jesus falou que Moisés escreveu o Pentateuco. Eles falam que Moisés bebeu em outras fontes. E eles chamam o relato de Adão, aquele ser específico, eles falam que isso é fantasia. Eles creem que o homem chegou quando chega ao Homo sapiens. Esse é o Adão genérico. Na realidade, há um erro até de cronologia na Bíblia de Jerusalém. Eles colocam o Homo habilis como sendo Adão, num processo evolutivo onde a morte entra no planeta, morre e vai evoluindo, e vai morrendo, e vai evoluindo. Anulando a palavra de Deus, Paulo fala que assim como pelo pecado de um homem entrou a morte no mundo, o pecado de Adão. Eles falam que o evolucionismo, a evolução biológica, não é? Esses que estão querendo fazer uma síntese da evolução biológica com a Bíblia, a morte entrou no planeta bem antes.
Então, o Darwin estava influenciado pelo meio filosófico. Aí vem a geologia uniformitarista de James Hutton, Charles Lyell, dando milhões de anos para a Terra e que as transformações na crosta terrestre seriam lentas e progressivas e que não teria havido catástrofe, ou catástrofes, pelo menos uma grande, que a Bíblia chama de dilúvio, a qual Jesus aceitou como literal. Assim como foi nos dias de Noé, Jesus aceita a literalidade do dilúvio. O uniformitarismo, esses teólogos não creem, por isso que falam, se aconteceu foi um dilúvio local. Não creem que a Bíblia, que Jesus falou que toda a terra ficou coberta de água. Então, da filosofia, Darwin, com base na filosofia, na geologia primitiva de James Hutton e Charles Lyell, ele publica a origem das espécies, a evolução, a teoria da evolução biológica, ela sai dos domínios da filosofia e entra para o das ciências naturais em cima de observações mal interpretadas. Não é? Bem, mas vamos em frente, não vamos entrar em detalhes que depois, quando a gente estudar a evolução biológica propriamente dita, nós vamos ver. Que a evolução não passa no teste da metodologia científica, não passa. Pelo menos 3 aspectos, não é? A metodologia baseia em vários aspectos, vamos pegar os 3 principais. A observação do fenômeno, a experimentação e a conclusão para ver se a experimentação leva a confirmar que de fato aquela observação aconteceu desta ou daquela maneira. Bom, primeiro que a evolução você não consegue experimentar. A evolução você vê a similaridade do macaco com o homem, similaridade e não hereditariedade. Então, infere-se que o homem vem, juntamente com outro, o homem vem do macaco, e o macaco vem saindo da água. Seres unicelulares, pluricelulares, né? As algas, tudo mais, peixes, répteis, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Onde estão os fósseis intermediários? Não existe. Daí então se chama neodarwinismo. Por quê? Porque não são encontrados fósseis intermediários. Eles ficam forçando. O Homo habilis, que a Bíblia de Jerusalém dá como sendo Adão, 2 milhões de anos atrás. Acontece que recentemente os paleontólogos tiraram o Homo habilis da linhagem humana. E como é que fica a Bíblia de Jerusalém? Será que há esses anos todos, esses milhões de anos? Jesus colocou Abel no início da fundação do mundo. Jesus colocou Gênesis, como nós dissemos, Jesus colocou Gênesis 1 e 2, ele faz uma síntese, uma junção dos dois. No princípio, Deus os fez homem e mulher. 1:26, 2:24. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe. Ali, Jesus aceita a literalidade do relato da criação. Por isso que Paulo, Romanos 3:23, fala que quando o homem peca, a glória de Deus sai. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a evolução biológica,
não passa no teste de ciência porque ela não satisfaz a metodologia científica. Não dá para experimentar. E a observação, aquilo que o Darwin achava que ele estava vendo uma espécie se transformando na outra, quando ele chega nas Ilhas Galápagos, numa determinada ilha, ele via um passarinho chamado tentilhão, parece um pardalzinho. Numa ilha, o pardalzinho tinha, esse tentilhão tinha um bico curto e grosso. Na outra ilha era fino e longo. Então ele achou que ele estivesse vendo, dada a seleção natural, ele estava vendo uma espécie se transformando na outra. Acontece que depois foi feito o cruzamento entre esse tentilhão desta ilha com o tentilhão da outra, e os híbridos eram férteis, o que significa que não eram espécies diferentes, mas animais, uma variação de animais e aves da mesma espécie. Então a evolução biológica não passa no teste da metodologia científica. Isso é fantástico. Não existe, a evolução foi determinada. Não foi determinada. Tanto é que não foi. Veja agora, veja o número de cientistas que estão saindo do meio evolucionista e passando para o meio do criacionismo. Por quê? Porque as evidências que estão encontrando na natureza, elas tomam o rumo da criação. É a ciência, outra vez agora, quando você tem uma boa ciência na mão, confirmando a palavra de Deus. Você não precisa de pegar. Então, qual o erro da alta crítica alemã? Pegaram uma falsa ideia de que a evolução fosse um fato e tiveram que fazer um ajuste na interpretação de Gênesis. Então, esse efeito deletério da teologia universitária sobre a fé esse efeito deletério tem causado estrago na vida da igreja. Nós estamos vivendo os dias da apostasia. Apostasia. Nós estamos saindo de Laodiceia e já deslizando para a apostasia. Por isso que Jesus fala: porventura, quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Relativizando a Bíblia dessa maneira e já não crendo mais. Então parte-se para um evangelho sociologizado. Daí o ecumenismo. Por quê? Ora, se você aceitar a evolução biológica, é uma linha simplesmente lógica. Se nós aceitarmos a evolução biológica para chegar no Homo sapiens, que seria o Adão, onde entraria a queda? Eu li um opúsculo de um pastor bastante conhecido no meio evangélico, que praticamente já é um apóstolo. Ele escreve que, exatamente por ter aceitado a evolução biológica como um fato, ele escreve que o pecado do homem, não foi uma mordida numa fruta. O pecado do homem seria tomar a consciência da sua finitude. Ao cartesianismo. Ou seja, o homem ao evoluir, ao chegar ao estágio de Homo sapiens, ele tomou consciência de que ele morre. Então não houve queda. E se não há queda, para que a morte substitutiva de Jesus? Está vendo como isso é diabólico? Se você anular
a morte vicária de Jesus, você anulou toda a palavra de Deus. E esses cientistas, esses teólogos influenciados pela evolução biológica, têm produzido um estrago na seara do Senhor, levando muitos à incredulidade e ao inferno. Seria pecado evoluir? Claro que não. Evoluir é pecado? Não. Se a evolução for um fato, não há queda. Se não há queda, não há necessidade da cruz. Daí então o ecumenismo. A igreja, todas as religiões se unem e politicamente isso é belo e correto, que é o que nós estamos vendo. Participar um evangelho sociologizado, participar as boas obras. Então esse Deus, se é que existe, se esse Deus, então ele vai se agradar das pessoas boas. O universalismo tem exagero. O universalismo fala que Jesus morreu para salvar todo mundo. Até um pastor americano que defendia o universalismo, alguém perguntou para ele: escuta, você acha que Jesus morreu para salvar todos os homens? Ele falou: sim. Ele falou: escuta, no seu conceito, o Hitler está no céu? Ficou sem resposta. Olha como se anula o clássico versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Se não crer, vai perecer, mas tenha vida eterna. Não, isso não. Então a evolução biológica, a aceitação da evolução biológica, ela cai bem nesse meio ecumênico. Por quê? Porque não há necessidade da cruz para a remissão de pecados. As boas obras é que vão qualificar essas pessoas para, se houver céu, estar lá. Então, e isso está no bojo das nossas faculdades de teologia. A outra consequência, há aqueles que pensam, que até aceitam, são chamados conservadores, aceitam que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas poucos conhecem a palavra de Deus. Poucos mergulham no mistério da cruz. Poucos se empatizam com a morte do Senhor Jesus, com a encarnação do Verbo que se fez carne. Na descrição de Zacarias, a aparência desfigurada, o servo sofredor. Aliás, hoje em Israel, em cumprimento profético, muitos judeus, ao lerem o capítulo 53, que era chamado o capítulo proibido da Tanakh ou do Velho Testamento, muitos judeus estão tendo um encontro com Cristo e falando: Jesus Cristo, Jesus é o Messias. São chamados judeus messiânicos. E veja como nós estamos às portas da volta de Cristo. Porque essa previsão foi dita lá para Daniel. Daniel sela a profecia deste livro, porque é para dias muito distantes, quando então as profecias, o livro vai ser aberto, esquadrinhado. E isso está acontecendo, nós estamos muito próximos. Leia o que está acontecendo no Oriente Médio hoje. Mas isso daí é geopolítica. Se você ler a geopolítica, especialmente no Oriente Médio, as nações já estão ali previstas por Ezequiel 38, a Rússia, o Irã, a Pérsia, Gomer e Togarma, a Turquia, apoiados por Cush, Sudão, Etiópia e Líbia, Putin. O quadro profético mostra que a Bíblia é a palavra de Deus. Jesus chamou Abel de profeta e chamou
No início da fundação do mundo, se Abel, voltando na ênfase, se a terra tivesse milhões de anos, Jesus estaria redondamente enganado que Abel seria... mas isso é fantasia. Que Abel seria um profeta do início da fundação do mundo. Caro internauta, nós não temos erudição alguma. Nós estamos em busca da verdade. Agora, nós temos embasamento científico, sim. A verdadeira ciência, ela não discorda da palavra de Deus. E no próximo bloco, nós vamos ver as teorias que anulam a palavra de Deus. Deus abençoe, medite profundamente a respeito dessa falsa ciência, vãs sutilezas, essa filosofia, esse pensamento filosófico que desencadeou o uniformitarianismo. Aí vem a publicação da origem das espécies, a evolução biológica saindo da filosofia, de onde não deveria ter saído, veio para as ciências naturais com uma interpretação errônea daquilo que Darwin viu nas Ilhas Galápagos. Ele não estava vendo uma espécie transformando na outra, não. O que ele estava vendo e não sabia eram aves, passarinhos da mesma espécie, mas com variação genética. Como você vê nos cães, N cães. 300 e tantas raças aí continuam sendo cães. Pega um chihuahua e fertiliza uma fêmea de Rottweiler. Vai sair um híbrido fértil, animais da mesma espécie. Vai ser um Rottweiler, alguma coisa parecida com isso. São animais férteis. Variação de raças, ou variação dentro da mesma espécie, que os criacionistas estão chamando isso de micromutação. Os evolucionistas falam em macroevolução, uma espécie se transformando na outra. Até hoje, isso não foi demonstrado. Amém? Fiquemos com a palavra de Deus, a verdadeira ciência confirma a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.